Olá, eu sou o Fernando Imperato, eu sou cineasta, professor de teoria cinematográfica e nós estamos no vídeo número 2 aqui da Semana Fazer Cinema, a semana onde nós estamos ensinando como você pode aprender as habilidades que o mercado audiovisual exige de uma forma gostosa, aprendendo com os grandes mestres da arte do cinema. E lembrando que esse aqui é o vídeo número 2 dessa Semana Fazer Cinema, o vídeo número 1 é muito importante que você assista, se você não viu, corre lá, tem um link aqui em cima para você assistir, porque ele complementa muito bem as informações que a gente vai dar aqui, é importante que você assista ele antes de assistir esse aqui, beleza? Queria aproveitar para agradecer o número gigante de comentários que tem lá no vídeo número 1. Se você ainda não leu, dá uma olhada lá, vê quais são os comentários. Se você assistiu e não deixou comentário, comenta aí então, que eu quero responder todo mundo, eu quero saber quais são as suas dúvidas, o que você achou de legal nessa semana, beleza? Então no vídeo 1, que é um vídeo muito importante, nós vimos como você não aprende cinema. O caminho que você não deve seguir para não gastar horas e talvez anos da sua vida fazendo a coisa errada ou algo que vai te trazer pouco retorno. E agora a gente vai falar sobre o caminho que você deve seguir, sobre o método que faz com que você desenvolva as habilidades reais necessárias para que você faça vídeos bons, vídeos de qualidade. E a primeira ideia que eu quero quebrar aqui é a ideia de que o talento, ele nasce com a pessoa, de que o talento é algo puro que vem do nascimento. E isso é uma ideia que a gente tem muito das pessoas que são excelentes no que elas fazem, né? Seja o Ayrton Senna, o Michael Jordan, o Pelé, ou o Elton John, ou o Steven Spielberg. As pessoas que têm um talento incrível, na verdade você já vê quando ela está brilhando, mas você não vê todos os anos de treino, de dedicação, acordando mais cedo do que todo mundo, colocando muitas horas, muito treino, ficando até tarde da noite fazendo aquilo que trazia aquela habilidade que foi sendo esculpida ao longo de anos. E aí depois quando você vê essas pessoas exibindo essas habilidades de uma forma como se fosse super fácil para elas, é muito fácil, porque você não viu tudo isso sendo construído. Então toda habilidade é algo que você vai desenvolvendo de forma muito persistente, com um trabalho muito duro e que depois de um tempo parece simples, e eu vou te explicar a ciência por trás disso aqui. Vou te explicar por que isso funciona e vou te explicar como a gente vai aplicar isso aqui no cinema, como você vai aplicar isso aqui no videomaking, no filmmaking, você produzir vídeos de qualidade. Mas tem algo do talento que é muito importante, que é, talvez você não tenha um talento nato para aquilo, você não nasceu com aquela habilidade, mas você tem as suas inclinações, você tem as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você se sente atraído e as coisas que você consegue ficar mais tempo praticando e cultivando aquilo ali. Geralmente, se você gosta muito de fazer algo, você vai naturalmente passar mais tempo fazendo aquilo, mais tempo praticando aquilo e mais tempo desenvolvendo a habilidade que vai te transformar em alguém muito bom naquilo de verdade. Então isso é uma história meio do ovo antes da galinha. Você começa a ficar bom em algo que você já tem alguma certa inclinação e quanto melhor você fica, mais você quer praticar. E a gente vai entrar nessa fase. Então como é que você consegue desenvolver essas habilidades em você? Através de prática. Mas não é qualquer prática, não é simplesmente pegar uma câmera e sair por aí gravando, como a gente já falou no mito número 2, é muito difícil você conseguir evoluir se você não tiver quais são os conceitos específicos que você precisa praticar. Então o nome da técnica que funciona para você desenvolver suas habilidades é prática deliberada. A mesma coisa no futebol. Se você assiste um treino da seleção brasileira, você vê que eles não estão lá só jogando bola o dia inteiro, né? Você tem a prática livre, mas você também tem cada habilidade. Eles treinam pênaltis, eles treinam o arremesso de lateral, o toque de bola, eles treinam cabeçada, etc. Então o cinema, assim como essas práticas que a gente falou, é uma arte muito complexa que tem dentro dela muitos mecanismos diferentes. Tentar treinar tudo de uma vez, isso vai te trazer uma certa confusão, você não vai saber o que você tem para melhorar. Você vai olhar o resultado final e vai falar, tá uma merda, mas eu não sei como eu melhoro essa merda. Existem 3 fases essenciais para o aprendizado do cinema. A fase número 1 é a observação profunda e a absorção de conceitos. A fase número 2 é a aquisição de habilidades. E a fase número 3 é a experimentação. Então na fase número 1, a fase da observação profunda e da absorção de conceitos, é onde a gente vai assistir aos filmes com um olhar técnico. E para entender qual é esse olhar técnico, você precisa entender os conceitos do que compõe o cinema. Quando o cinema não é mais simplesmente um filme inteiro, mas a gente vai quebrando ele em pequenos aspectos que são observáveis, você vai entendendo melhor o que os grandes mestres do cinema fazem, que são conceitos que você vai poder aplicar no seu trabalho depois. Só que a gente não pode parar por aí, né? A gente não pode simplesmente estudar conceitos e assistir filmes. Essa é uma fase muito inicial e é uma fase necessária para que você consiga, na segunda fase de
aquisição de habilidades, integrar esses conceitos que você aprendeu de forma sistemática. Então, a fase número 1 é de observação, a segunda fase é de aquisição de habilidades. Essa é uma fase que ela pode ser muito gostosa, mas ela começa meio entediante. Por quê? Você vai colocar a mão na massa de verdade. É essa fase que você vai pegar a câmera e vai apontar para os seus amigos, para sua família. E é óbvio que você não precisa ter uma câmera cinematográfica para começar. Você pode, com qualquer câmera básica, começar a adquirir essas habilidades. Só que por que eu tô falando que é uma parte chata no começo? Porque você ainda não adquiriu essas habilidades. Então você vai olhar para o seu trabalho e você vai achar ruim. E você vai tentar fazer as coisas e você vai se frustrar, porque é difícil. Então, eu não sei se você já tentou aprender a tocar violão, por exemplo. No começo você começa tocando, você não consegue fazer os acordes, o seu dedo fica doendo, você não sabe onde colocar, você não tem a habilidade manual de fazer aquilo. Então, o tempo inteiro você está desafinando, você... É muito complicado, porque é chato, você se sente ruim porque você não é bom ainda naquilo. E você tem na sua cabeça os melhores que fazem aquilo, né? Seja na música, você tem os grandes artistas que você conhece, as bandas que você gosta, e você fala, cara, eu nunca vou conseguir ser igual a eles. Só que você não viu esses grandes artistas lá no comecinho, quando eles estavam aprendendo também. Eles também eram muito ruins e não tinham esse controle todo. É que eles fizeram isso há muito tempo atrás. Então, no começo é muito chato porque você se frustra demais, é um sentimento ruim, é amargo, é chato, é entediante. Mas aí tem a parte boa, por quê? Como é algo difícil de você conseguir atravessar, quando você chega do outro lado tem muito menos concorrência, tem muito menos gente, porque essa parte chata, todo mundo desiste na metade, todo mundo desiste no meio. A pessoa se entedia, ela acha chata, ela se frustra, ela vai para outro lugar. E se você faz isso em todas as habilidades que você está tentando desenvolver na vida, você nunca vai conseguir ser o mínimo de bom em nenhuma delas. Então, dentro da fase de aquisição de habilidades, você tem a fase inicial, que é essa, que é frustrante, que é complicada, que é chata, que é entediante, mas quando você passa dessa fase inicial, você entra na fase mágica. Essa fase é a fase mais gostosa de você desenvolver qualquer habilidade, que é a fase de crescimento acelerado. E agora eu vou entrar numa parte neurológica do aprendizado que é importante que você entenda para que você consiga entender de verdade como essa progressão acontece de forma exponencial. O cérebro é dividido em várias áreas diferentes que processam a informação em diferentes intensidades. A área que o ser humano desenvolveu, diferente de muitos animais, é a área do córtex frontal. É essa área que a gente usa para o pensamento lógico, para aquisição de conhecimento, para conhecimentos mais abstratos, matemática, física. E é essa parte do cérebro que você usa quando você está aprendendo alguma coisa. E o córtex frontal, ele é uma área do cérebro que exige muita energia, porque quando você está aprendendo, você está processando aqui no nível mais hardcore possível. É como se o motor do carro estivesse no talo, você está lá 9.000 RPM e o negócio está acontecendo. Então, assim, é um lugar que você não consegue ficar por muito tempo porque você se cansa rápido. Essa é a parte que você usa para aprender alguma coisa, quando você está nos estágios iniciais de aprender. Então, imagina quando você está aprendendo a dirigir. Você tem que prestar muita atenção em cada detalhe, uma atenção consciente. Você tem que pensar, agora eu vou trocar a marcha, o que eu faço com o meu pé esquerdo, o que eu faço com o meu pé direito, para onde eu olho. Isso tudo é muito consciente e isso demanda uma energia cerebral muito grande. Mas, depois de tanto repetir essa mesma tarefa, o cérebro reorganiza essas informações. Então você não está mais usando o córtex frontal, você está usando as partes mais inconscientes do cérebro. É como se ele descarregasse aqui um pouco do processamento e colocasse lá na parte automática. Então, quando você vai dirigir depois de 5 anos de direção, você não fica pensando em cada movimento. É tudo muito automático e isso faz com que você não gaste nenhuma energia mental dirigindo. Teve uma época da minha vida que eu até dirigia como forma de aliviar o estresse. E como você chega nessa zona de crescimento acelerado? Acho melhor eu te explicar. Vem comigo. É o seguinte, quando você começa a aprender a fazer filmes, a fazer vídeos, você cria uma certa zona de conforto. Então você tem aqui um lugar onde você se sente confortável, aqui você sabe que você consegue produzir. É o seu vídeo de vlog na internet, que você está sentado na frente da janela e começa a falar, você já sabe o que falar, você já sabe o que fazer, você sabe como o áudio vai ser captado, e aí você começa a fazer seus trabalhos e fica aqui dentro. Você já sabe como fazer isso, você se sente seguro aqui. As pessoas acham legal o seu trabalho, acham ok. Só que o que acontece se você só faz trabalho aqui dentro dessa zona de conforto, você nunca melhora, você nunca se expande. E aí, quando você começa a fazer trabalhos aqui, ou seja, quando você começa a gravar uma externa, ou quando você começa a fazer algo um pouco mais complicado,
múltiplas câmeras, áudios de lugares diferentes, você começa a entrar num lugar que você não tem conforto. Você está fazendo e você não tem certeza se vai ficar bom. Eu acho que essa é a melhor definição da zona de conforto. E como é que você sente que você não está na zona de conforto? Porque não está confortável. Você se sente, será? Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer o que eu já sei. Eu quero fazer o que eu já me sinto bem, o que vai dar um resultado legal. E aí você se mantém na zona de conforto. Quando você faz aqui fora da zona de conforto, daqui a um tempo, o que acontece? O seu cérebro absorve isso aqui. Esse que era antes algo que era desconfortável, você se acostuma e se torna completamente confortável. Então você cria uma nova zona de conforto, só que essa zona de conforto agora está expandida. A zona de conforto antiga, pequena, ela se expandiu e ela está maior. E você faz a mesma coisa, você continua indo em volta da sua zona de conforto o tempo inteiro. E aí assim você expande ela mais e expande ela mais. E tudo isso que antes era muito desconfortável, muito complicado, muito difícil, você não conseguia lembrar e tal, isso tudo se torna automático, como dirigir, como fazer algo que você já tem muita tranquilidade. Você sabe o que vai fazer, sabe que vai dar certo, sabe qual vai ser o resultado, mas você continua saindo e expandindo a sua zona de conforto. E é aí que você chega no que eu chamo da zona de crescimento acelerado, que eu dei um nome para isso aqui. É aí que você fica zica no que você faz. Porque você começa a... Vem aqui, Renan. Você começa a gostar do que você faz. E a partir do momento que você gosta do que você faz, o que acontece? Você passa mais tempo fazendo aquilo. Mais tempo treinando. Quanto mais tempo você treina, melhor você fica. Mais qualidade. Quanto mais qualidade, mais você gosta do seu trabalho. Quanto mais você gosta, mais tempo você passa, mais treino você tem, mais qualidade, e você vai fazendo isso aqui infinitas vezes. E é essa zona de crescimento acelerado. O seu trabalho começa a ficar bom de verdade, você começa a desenvolver. Mas existe muita gente que cai na armadilha de tentar fazer tudo de uma vez, e é por isso que eu vou te explicar por que você precisa quebrar tudo em pequenos pedaços que você consegue engolir. Que é o seguinte, se você tentar estudar cinema, vou fazer cinema. Cinema é algo, imagina que isso aqui é uma nuvem. Cinema é algo abstrato, é algo tipo que é disforme, você não consegue entender porque ele é muito complexo. Então o que você tem que fazer? Pegar esse cinema e dividir em pedacinhos que você consegue mastigar, que você consegue trabalhar, que você consegue treinar pouco a pouco. Então o que você precisa fazer com relação ao cinema? A gente tem basicamente 5 pilares, 5 grandes elementos do cinema. Elementos do cinema. Nossa. A gente tem alguns elementos do cinema que são principais. Então, 2 deles que são óbvios são a imagem e o som. São 2 elementos que é, afinal de contas, o audiovisual, certo? Mas a gente tem aqui um terceiro elemento, e a gente tem aqui um quarto elemento, e a gente tem aqui um quinto elemento. Esses 2 elementos aqui são mais importantes do que esses aqui, e a gente já vai falar deles logo logo. Primeiro, você quer se tornar alguém bom no cinema, você tem que saber como fazer uma boa imagem, o que é uma boa imagem. E aí você tem aqui o básico de uma boa imagem e o sofisticado. O básico é algo assim, cara, você vai filmar isso aqui e as pessoas vão olhar e vão falar, não tá horrível, sabe? Não tá totalmente granulado, não tá sem luz, não tá tremido, não tá desenquadrado. Dá para entender, tá bonitinho. O que é um som? Você tem o básico e o sofisticado também. O som básico é, olha, você está conseguindo ouvir o que está sendo falado com clareza, o som está bom, tem pouco eco, tem pouco ruído, a voz da pessoa está boa com relação ao ruído ambiente, coisas simples. E aí, mas cada coisa dessas é um elemento pequenininho aqui. Então você tem a clareza do som, você tem a qualidade do áudio do microfone, você tem a separação entre o sinal e o ruído, e isso é o básico do som. O que seria o sofisticado do som? Seria como você usa os elementos do som para fazer com que seu público sinta alguma coisa. Então, qual a trilha sonora que você vai colocar? Qual que é o soundscape que você vai criar? Né? Todo lugar
tem sons em volta. Então, se você está vendo ali uma floresta, você pode ver tanto barulhos de uma floresta que sejam felizes, você pode ter uma floresta mais misteriosa. Isso tudo são técnicas mais sofisticadas que você vai aprofundando. Mas no começo, muita gente tenta pular essa fase inicial para ir direto para a fase sofisticada. E eu acho que isso é um erro. Você tem que dominar isso aqui completamente, você tem que ter o básico totalmente na sua zona de conforto, e aí sim você pula para o sofisticado. Mas dentro, a ideia, o que eu quero passar aqui agora, que a gente vai entrar em maiores detalhes, a gente vai entrar em todos esses pequenos elementos aqui, que não são só 3, são 1000 elementos, em tudo isso aqui é muita coisa. A gente vai entrar em tudo isso aqui na próxima aula. Esse vídeo eu só quero mostrar aqui. Dentro de cada um desses elementos, desses grandes elementos do cinema, a gente tem 1000 coisas pequenininhas. Você tem aqui o enquadramento, você tem o frame rate, você tem o shutter, a velocidade do shutter, você tem a abertura. Isso são todas técnicas da fotografia que são aplicadas aqui. Você tem técnicas do som que vieram da ópera, você tem técnicas de, enfim, de várias outras artes, da pintura, da iluminação, que a gente vai tratar em detalhes de todos esses elementos aqui na próxima aula. Mas o importante você saber é que não tem como você treinar o cinema, porque o cinema é uma coisa dismorfe, estranha e difícil, e gigantesca e complexa. Você tem como treinar um pedacinho desse aqui. Então, você tem como fazer vários exercícios até que o enquadramento fique dentro da sua zona de conforto e você consiga entender quando você está enquadrando bem. Enquanto um erro muito grande que eu vejo as pessoas cometerem é fazer um multitasking, assim, não, eu vou fazer enquadramento aqui, mas deixa eu também colocar uma luz incrível e deixa eu colocar um sentido oculto aqui nesse enquadramento. E aí você acaba fazendo um trabalho que tenta ser sofisticado e acaba sendo medíocre, né? É o famoso trabalho pretensioso, porque você não domina nem o básico e você está tentando dominar algo lá na frente muito mais sofisticado. E aí, então, uma das coisas mais importantes, eu acho, em quem guia o seu processo é entender quais são os elementos que você deve trabalhar e treinar individualmente, um por um, através de teoria e de exercícios, e que consiga identificar o que é um bom treino. Quando você chega numa qualidade interessante, ele consiga te dizer, olha, isso aqui tá bom. O feedback é importante. Então, o guia, vem aqui, né? O guia tem que te mostrar, você fez um trabalho aqui, esse é seu trabalho. Ele tem que te falar, cara, isso aqui ficou bom, porque isso. E aí você tem o feedback. Você tem o trabalho e o feedback, isso é um ciclo que vai e volta. O trabalho, e você, depois que recebeu o feedback, faz um trabalho que você vai tentar fazer melhor, e aí você vai receber outro feedback, e aí você vai melhorando. Esse ciclo de feedback é importantíssimo, e é por isso que mesmo os melhores do mundo têm um treinador. O Michael Jordan tinha um treinador, o Kobe Bryant tem um treinador, porque nem todo mundo consegue enxergar em si mesmo as suas falhas, e você depende de outra pessoa, de um olhar de fora, para olhar, e geralmente um pouco mais experiente que você, para saber o que você está fazendo de errado e o que você pode melhorar. E através disso você vai melhorando, até que você consegue chegar no máximo possível, pelo menos um nível aceitável dessa habilidade, e aí você vai para a próxima, e aí vai fazendo isso consecutivamente, até o momento que você começa a se adequar e a entender cada pequeno elemento disso, e é muito difícil que você enxergue isso tudo sozinho, sem ter a ajuda de outras pessoas. Outra armadilha muito grande é o efeito Dunning-Kruger. Basicamente a ideia de que quando você aprende um pouquinho sobre alguma coisa, você se sente alguém que entende tudo. Tipo, a pessoa ela leu um livro sobre filosofia, ela se acha a filósofa. E aí ela ignora tanta coisa que tem acima e mais sofisticada do que ela consegue enxergar, e ela começa a passar vergonha, porque ela acha que está sendo foda o que ela está fazendo, só que não tá todo mundo vendo que aquilo ali está ruim, né? Então, quanto mais você aprende sobre uma arte, mais você entende quão sofisticada ela é, e mais você entende que você não sabe nada, na verdade. Então, quanto mais você aprende, mais você consegue enxergar a sua própria ignorância. E é por isso que Sócrates dizia, só sei que nada sei. Porque chega uma hora que você conhece tanto do mundo que você fala, cara, o que eu sei perto da vastidão de conhecimento aqui é tão grande que eu não tenho como enxergar. E você vai devagarzinho, assim como você está numa estrada em neblina, você vai vendo metro a metro e vai avançando devagarzinho. Você não consegue ver o final da estrada logo no começo. E é por isso que é importante um método que traga essa evolução devagar, mais constante. Espero que vocês tenham entendido e que tenha feito sentido para vocês aqui
como é o método que a gente vai trabalhar, e na próxima aula eu vou explicar exatamente quais são os elementos do cinema que a gente vai trabalhar e que você deveria se focar, tanto em entender os conceitos de forma mais aprofundada, quanto em treinar, praticar, fazer o máximo possível para você conseguir, através da prática, internalizar isso e através dessa internalização você conseguir expandir, colocar esse elemento no automático para conseguir partir para o próximo e estudar, praticar, ficar isso automático também, e aí você parte para o próximo, e aí quando você vê daqui a alguns anos você começou a acumular e tem um conhecimento inteiro, sólido e que você consegue. E esse ciclo do aprendizado, para você ter uma qualidade aceitável de filme, é muito rápido. Você consegue, através desse método acelerado, em alguns meses você consegue chegar num nível aceitável, num nível que as pessoas, inclusive, estão dispostas a pagar pelo seu trabalho. Agora, a maestria, para você ser um mestre, para você ser um dos grandes, isso sempre vai levar anos e não existe atalho. Se tiver alguém na internet te vendendo um atalho de como você vira um super diretor em 6 meses, em uma semana, em um ano, isso é mentira. Ninguém consegue chegar no topo da sua habilidade em pouco tempo. Isso exige um tempo de contínuo desafio, experiência e melhorias e experimentação, que é a terceira fase do aprendizado, que a gente não tem como colocar isso num método, isso depende de você. Mas você vai estar tão preparado depois de desenvolver essas habilidades que vai ser natural para você e vai ser prazeroso fazer essas experimentações e conseguir entender o que acontece. Então vamos fazer um resumo aqui do método para você. Como você já sabe, a gente tem as 3 fases essenciais para você aprender o fazer cinema. A primeira delas é a observação profunda e a absorção de conceitos. E que você vai entender os conceitos da linguagem cinematográfica, mas principalmente adquirir repertório, assistindo os maiores e melhores filmes da história do cinema, entendendo um pouquinho mais os movimentos artísticos, entendendo um pouquinho mais quem são os grandes nomes da história e aprendendo com eles. Aqui você vai desenvolver o seu bom gosto e a sua sensibilidade artística. E você vai se inspirar não só com a obra dos grandes cineastas, mas também com o processo criativo dele. É importante entender como esses grandes artistas pensam e pegar um pouquinho de sabedoria por osmose e criar os seus próprios ídolos nessa área. Na fase 2 nós temos a aquisição de habilidades técnicas, ou seja, você vai colocar a mão na massa. E como a gente falou, existe o estágio inicial, que é o de frustração, e a meta desse processo, a meta dessa fase é você chegar à Zika, que é a zona de crescimento acelerado. E como você entra nesse modo Zika? Primeiro, você produz algo que tem um pouco de qualidade, você gosta disso. Esse maior tempo praticando se converte em mais qualidade e aí você gosta mais ainda e dedica mais tempo e é um círculo virtuoso que você vai melhorando cada vez mais. E como você chega nessa qualidade que você começa a gostar do seu trabalho? Através da expansão da sua zona de conforto. E a gente faz isso por exercícios e desafios. E para fazer esses exercícios você precisa ter primeiro a desconstrução desses elementos e microelementos do cinema, que a gente vai começar a fazer já na fase 1, e aí para cada um desses elementos a gente vai fazer a prática deliberada. Vai ter, como a gente já falou, os exercícios e um mentor que implanta um ciclo de feedback, né? Você precisa de alguém para falar, olha, você pisou na bola aqui, isso aqui não tá bom, porque muitas vezes você não vai nem conseguir enxergar o que tá de errado com o seu trabalho e também continuar melhorando. E o que eu acho mais legal sobre esse método é que assim, você não precisa ser um gênio, você não precisa de experiência, você só precisa de disciplina, você só precisa fazer os exercícios e assistir as aulas e assistir os filmes, que vai ser uma delícia. E é isso, não tem segredo nenhum. E aí na fase 3 você já está voando, é a fase da experimentação. Aqui você já domina a técnica e está livre para seguir cada vez mais o seu próprio processo, seu próprio estilo, o seu próprio caminho. É nessa fase que você vai inovar, é nessa fase que você vai criar coisas novas, que você vai reverter as regras, que você vai fazer trabalho realmente original. Cara, o cinema é uma arte muito complexa, então a gente está vendo aqui essa complexidade. Na próxima aula, na aula número 3, a gente vai ter aqui todos esses elementos. Eu vou inclusive te passar um PDF que você vai poder baixar, bonitão, de todos esses pequenos elementos e todos os pilares do cinema, inclusive esses outros 3 que eu vou te mostrar na próxima aula. E se você estiver interessado, a gente vai abrir uma turma para o nosso curso avançado, Missão Filmmaker, e lá a gente vai conseguir se aprofundar mais sobre todos esses elementos e com todos os exercícios e toda a teoria e tudo mais. Então a gente se vê no próximo vídeo, vídeo número 3, na sexta-feira, para falar de todos esses microelementos do cinema. E uma coisa muito importante, se você gostou dessa aula, se você aprendeu alguma coisa importante, coloca aqui nos comentários, eu quero conversar com cada um de vocês, quero tirar a dúvida de vocês,
Eu quero que essa comunidade surja e vocês consigam conversar, inclusive a gente trocar uma ideia lá nos comentários. E um lugar muito bacana também de conversa, em que eu vou estar sempre colocando cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdo, com cada vez mais profundidade, é o YouTube. Então se você não está inscrito no nosso canal ainda, corre lá, procura Conacine no YouTube, que você vai achar, e eu te espero lá então. Te espero no próximo vídeo. A gente se vê. Tchau, tchau.